Olha, quando o quarto selo... Deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu quero mostrar algo, o dia que nós estamos vivendo, amados. Vamos entender o dia que nós estamos vivendo. Olha, no livro de Daniel, o profeta disse que houve 4 unções nas eras gentias. Desde lá do começo da primeira era, da era da igreja primitiva, até o dia de hoje, nós tivemos 4 unções e nós estamos na 4ª unção, não é? Não é isso que o profeta disse para nós? A unção do leão, a unção do boi, do homem e da águia. Mas você sabia que o diabo também tem 4 unções que se manifestaram através das eras? E está no livro de Daniel, porque o livro de Daniel é como se fosse o livro de Apocalipse do Velho Testamento. E essas 4 unções se manifestaram desde a primeira era. Vamos colocar aqui o ano 53. E aqui nós estamos em 2017. Foram manifestadas 4 unções. No livro de Daniel, nós vamos entender que essas unções se manifestaram gradualmente. Todo o império de Satanás não foi manifestado na primeira era, mas gradualmente as suas facetas foram se desvelando. A primeira era lá, quando nós tínhamos a era do leão, de acordo com Daniel capítulo 7, a primeira unção que se manifestou do diabo também foi leão, era parecido. Leão versus leão. Era parecido. Eu vou colocar isso aqui porque eu quero que você entenda algo muito tremendo aqui. Na segunda era, nós tivemos o boi, do lado de Deus, e, de acordo com o livro de Daniel, o urso. Foi a unção do urso, onde os crentes foram lançados na arena. A história mostra isso para nós. Aquele império romano estava manifestando a unção do urso, que despedaçava. Depois, nós tivemos a era do homem. Mas na era do homem, o diabo manifestou a unção do leopardo. A agilidade, a rapidez, o industrialismo que estava surgindo na Europa, que foi o precursor da ciência moderna, né? Os engenhos, que é o que o profeta falou aqui, que Salomão falou para nós, os engenhos, as astúcias, todo tipo de engenhosidade para a recreação, porque, claro, da indústria também vem para a recreação. E aí, na última era, nós tivemos a unção da águia, versus a unção do quê? Daquela criatura horrível. Monstro. Isso aqui está claríssimo. E o profeta disse para nós, usou outros termos no livro dos selos. Na revelação dos 7 selos, ele fala sobre isso e ele disse que esses estágios, o primeiro estágio foi chamado de anticristo, que é esse leão aqui, ó. Anticristo. O segundo estágio foi chamado de falso profeta. O terceiro estágio foi chamado de besta. E esse quarto estágio, amados, é onde há a encarnação de Satanás no seu líder e em todo o seu grupo de pessoas. Esse quarto estágio. Já vamos falar mais um pouquinho disso aqui. A encarnação do diabo. A encarnação do diabo. Agora, se você perceber, a visão de Daniel capítulo 7 é a mesma visão, é como um sonho, igual o sonho de José. Num sonho ele viu 7 vacas, e no outro sonho ele viu 7 espigas, e ele diz para o rei, os dois sonhos estão falando da mesma coisa. Lembra que ele disse para o rei, Faraó? Ele disse, os dois sonhos é a mesma coisa, está falando da mesma coisa. Então o capítulo 2 de Daniel e capítulo 7 de Daniel está falando da mesma coisa, só que com simbologia diferente. E aí, no capítulo 2 de Daniel, nós vimos aqueles 4 metais. Por que eu estou voltando aqui? Porque nessa noite nós vamos falar dos cães. Nós vamos falar dos cães. E que dia que eles se manifestam? Nos dias do leão? Nos dias do urso? Nos dias do leopardo? Ou os 10 dedos aparecem nos dias dos pés da imagem, no quarto reino? Aqui, ó, aparece do quarto reino. Então, nós vamos ver que nós tivemos aqueles 4 estágios, o ouro, o bronze, a prata, o bronze e o ferro, misturado com barro. Nos dias dos 10 dedos. Os 10 dedos é a mesma coisa que os 10 chifres, e os 10 chifres é a mesma coisa que 10 cães. Você sabia? Irmão, você já viu o tanto de caso que tem desses pitbull, esses Doberman, que são cachorros que são leais ao dono, trabalham para o dono, fazem o que o dono quer por anos. De repente, irmão, ele se vira contra o dono, ataca o dono e mata o dono.
Não é isso que acontece? Porque o cão, o cachorro tem essa natureza. É isso que o espírito do diabo faz com a pessoa. Dá o prazer para ele, dá a bebida para ele, dá a droga para ele, vai lá. De repente, irmão, aquilo se vira contra ele, ele não domina mais aquele cão. Ele não domina mais aquela bebida. Ele não domina mais aquele espírito de adultério. Ele não domina mais aquela moda. Aquela moda toma conta dela, da mulher. É por isso que no livro de Apocalipse, eu quero ir de maneira bem lenta aqui para mostrar para vocês que é Bíblia. São 10 cães que aparecem. Depois, no final, nós vamos ver algo aqui que está escondido aqui, muito bom. É um vinho especial. Mas aqui no livro de Apocalipse, capítulo 17, no verso 12, e os 10 chifres que vi são 10 reis. Então, ó, chifre, dedo. Chifre, dedo. É a mesma coisa que reis e é a mesma coisa que cães. Por isso que eu dei o título hoje, os 10 cães reis de Apocalipse. São cães. E o que eles fazem? São 10 reis que trabalham, são cães. Olha, são cães que trabalham para a dona. É dona, é uma mulher que é a dona desses cães. E eles obedecem, vão lá, matam, destroem. Mas vai chegar uma hora. Aqui está dizendo, os 10 chifres que vi são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. O mesmo poder que o dono tem, ele passa para os seus cães. A mesma autoridade, o mesmo domínio. Cuida aqui do meu terreno, não deixa ninguém se aproximar, não deixa ninguém tomar o meu reino, a minha casa, o meu domínio. E eles são fiéis. Mas vai chegar uma hora, amados. Vai chegar uma hora onde diz, no verso 16, e os 10 chifres, que são os 10 reis, que viste na besta, pertence à besta, são os que odiarão a prostituta e colocarão desolada e nua e comerão a sua carne. Quem é a besta, irmão? É a igreja, Jezabel. E quem é que comeu Jezabel? Não foram os cães? Então esses reis é a mesma coisa que os cães. E a queimarão no fogo. Quem é que tem o poder atômico, irmão? Essas 10 nações. Esses 10 reis. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham a mesma ideia e que deem a besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Por um tempo, irmão, esse pitbull aí vai servir a besta. Esse Doberman vai obedecer ao dono, vai fazer tudo o que ele quer, mas vai chegar uma hora que eles vão se virar contra o próprio dono. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, sobre todos os reis da terra. Então, se eles são os 10 reis, quem é que domina sobre eles? É a grande igreja. Presta atenção nesse número, 10. 10 não é um número bom, viu? 10 não é um número bom. O profeta vai falar, eu já vou ler para vocês aqui. 10 não é um número bom. Então nós vamos ver aqui. E nós vamos ver que no livro de Jeremias, irmão, aliás, quando chegou no 4º selo, olha, eu estava falando esse mapinha, volta no meu mapinha aqui. Volta no meu mapinha aqui. Deixa eu colocar aqui. Estão gostando da lição aí nessa noite? É muito importante, amados. Vai ser muito bom. Isso. Olha, aqui foi o primeiro selo. Foi o primeiro selo. Aqui foi o segundo. Aqui foi o terceiro. E aqui foi o 4º selo. Certo? O 4º selo revelou quem era aquela besta terrível. Aquele animal terrível. Olha que coisa precisa, concisa, o livro de Daniel junto com o livro de Apocalipse. Porque o 4º selo revelou o 4º cavaleiro, que é a mesma coisa que nós estamos vendo aqui. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo negro e cavalo baio, misturado. É a mesma coisa, está falando a mesma coisa. São os 4 insetos, os 4 estágios do mesmo inseto. O profeta disse que era anticristo, falso profeta e besta, mas você pega e junta tudo isso aí dentro de um tacho, você vai ter os dias de hoje. É a encarnação, as pessoas encarnadas pelo diabo. Não em fases distintas, mas tudo dentro de um tacho só. Como eu disse para vocês no começo, convergeu tudo nessa era. Mas aqui, no 4º selo, amados, deixa eu ler para vocês o 4º selo, e eu quero fazer uma comparação muito bonita. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei e eis um cavalo baio, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com 4 coisas. 4 coisas. Que são essas unções aqui, 4 coisas. Espada, fome, peste e com feras da terra.
Tudo que ele foi nas eras lá atrás, nas eras passadas, nas unções passadas, ele manifesta tudo nessa quarta besta. Tudo que ele era. A espada veio o que mais? Veio a fome, veio a peste, que são doenças. Fome, irmão, é economia. É a economia do mundo, uma bagunça, uma destruição. O diabo refestelando na economia do mundo. Não é? Mas nós vamos ver que fala das feras da terra. Essas feras da terra são esses cães. Tem duas aplicações. Tem a aplicação individual, como eu já citei para vocês, os espíritos, mas tem a aplicação porque, irmão, o programa de Satanás, ele aplica para o indivíduo, ele aplica para a família, ele aplica para a igreja, para a comunidade, para a província, para o estado, para o país e para o mundo. Ele tem um plano que ele efetua com cada indivíduo, com cada escola, com cada igreja, com cada partido político. É o mesmo plano. É o mesmo plano. É o mesmo diabo. É a mesma natureza. E ele usa aquela planta para ele instituir o seu reino aqui na Terra. Tá certo? Então, nesse quarto selo, aparecem essas feras da terra. Agora, compare isso com o que Deus disse para Israel quando eles desobedeceram a Deus. Quando eles, os judeus, desobedeceram a Deus e agora haviam sido aprisionados por Babilônia. Que é esse espírito que governa esses cães. O espírito de aprisionar, o espírito de destruir, o espírito de despojar, o espírito de morder. Não é? Diz assim, ó, no livro de Jeremias, quando também Israel estava passando, porque Israel foi para a Babilônia, e agora o Israel gentil, que é o tipo do gentil, que são as igrejas protestantes, também estão nas mãos de Babilônia, aprisionados pelos espíritos babilônicos. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo, falando de Israel. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, os que para o cativeiro, porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males. 4, de novo. Diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os rasgarem, é o original aqui, rasgarem. Abrir o tendão, faça o papel de vocês, abra o tendão e deixa a vida esvair. O que nós estamos vendo de pessoas com a vida esvaída, irmão? O sangue jorrando, atacados por todo tipo de males. E olha, irmão, chegou a hora de nós nascer de novo. Tem que nascer de novo, irmão, ou nós vamos perecer, nós vamos morrer. Tem que nascer de novo, tem que haver um novo nascimento, tem que haver uma vitória. Tem que haver um prevalecimento contra esse mal. Tem que haver uma força maior para fazer-nos vencer. Porque aqui estão esses cães, esses espíritos malignos. Mas ele disse aqui, com cães para os rasgarem, e com aves do céu e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Porque, irmão, quando o cão vem e abre, quando vem esses cães de caça e abre, aí todo mundo lá do ecossistema do diabo pode vir comer. Aí entra o futebol, aí entra a música, aí entra a novela, aí entra a fofoca, aí entra o adultério, aí entra tudo. Mas ele começa com a vida de oração. Ó, o tendão é a vida de oração. É vir na igreja. Irmão, culto que devia ter mais gente na igreja, irmão. Porque tem crente, irmão, que não dá para entender. Ele só aparece na ceia. É o crente mais esquisito que existe, é esse, irmão. Ele só aparece na ceia. Só vem na igreja e mora na cidade. Mora na cidade. Só aparece na ceia. É a mesma coisa da jovem que eu contei para vocês que usa peruca, irmão. Achando que Deus não vai ver. Qual que é a vontade. Faz logo de uma vez, minha filha. Corta logo seu cabelo. Fica mais bonito. Faça logo de uma vez. Seja mais transparente. O profeta disse para Billy Paul, é para ser um vagabundo? Então seja um vagabundo logo de uma vez. Não trabalhe nem um dia da sua vida. Por isso que essa era é morna, o negócio é morno. Não vai também, não vai, não sai, não fica, não entra, a coisa está travada. Não, tem que haver uma mudança. Sabe o que está faltando? Desespero. Desespero, vai chegar uma hora e nós temos que passar pelo vale do desespero, todos nós, amados. Todos nós, eu, você, jovem, todos nós, se nós queremos ir no rápido, nós vamos ter que passar pelo vale do desespero. O vale do verdadeiro desespero. Então, olha, veja, você comparou Jeremias com o quarto selo? Você viu ali? Jeremias 15, a partir do verso 1, ele falou dos 4 males que Deus enviaria. Não é?
Os 4 males.